Olá, pessoal. Nesse vídeo você vai encontrar considerações importantes sobre a vida e as experiências de Viktor Frankl e compreender como ela se conecta com os conceitos fundamentais da logoterapia. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal da Escola do Sentido e deixe o seu like. Vamos lá, né? As vivências do campo de concentração e os conceitos fundamentais da logoterapia. E aí, de novo, né? Não é que tem esse tópico no livro, não tem. Mas é interessante, a gente conversa com vocês sobre como a visão de homem e a visão de mundo do Frankl realmente o orienta. Então, nessa fala dele, nessa palestra aqui, né? Claramente ele vai tocando a visão de homem, aliás, principalmente nesse texto, principalmente a visão de mundo. Ela vai dando alicerce para o Frank desenvolver a argumentação dele. Então, eu resolvi trazer alguns recortes que fazem essa conexão entre o assunto do texto e esse fundamento que realmente vai dando base para ele continuar, né, a palestra. Então, a vivência dos prisioneiros e o conceito de liberdade à vontade. Aí na nossa página 115, o Frank diz o seguinte: é inquestionável, portanto, o fato de que um prisioneiro não havia necessária automaticamente de sucumbir à atmosfera do campo, em virtude daquilo que em outro contexto chamei de poder desafiador do espírito humano, ele tinha a possibilidade de manter-se acima da influência do seu ambiente. Em outras palavras, né? Ele está pegando o conceito de liberdade da vontade, que tem a ver com essa nossa possibilidade humana de descolar das determinações, dos condicionamentos, dos destinos, e tomar uma posição sobre elas para comentar o assunto que está sendo tratado, né? Então, até naquelas condições, né, do contexto que está sendo tratado no texto, de um aprisionamento no campo de concentração, mesmo nessa experiência da existência nua e crua, né, como ele traz na vivência, no Em Busca de Sentido, não obstante todas as limitações contextuais, ainda assim é possível ao homem tomar uma posição diante dos condicionantes. Ele não precisa necessariamente sucumbir à influência do meio, né? E aí o porquê disso ele também traz nessa frase, né? Porque enquanto humanos somos constituídos pela dimensão noética e essa dimensão noética nos permite a vivência desse poder desafiador do espírito, essa capacidade humana de descolar dos destinos e tomar uma posição a respeito delas. A vivência dos prisioneiros e o conceito de vontade e sentido. E aí, na nossa página 118, ele diz assim: sob o nome de logoterapia, busquei introduzir na psicoterapia um ponto de vista que vislumbra na existência humana não apenas uma vontade de prazer, no sentido do princípio de prazer freudiano, e uma vontade de poder no estilo de uma luta pela superioridade adleriana, mas também aquilo que chamei de vontade de sentido. No campo, a psicoterapia consistia em apelar, né, eu grifei esse nome apelar porque ele vai voltar nas nossas discussões, precisamente para a vontade de sentir. Ainda sobre isso que a Thaline está trazendo, né, da decaimento existencial, o Frankl, no livro, se eu não me engano, no Psicoterapia e Sentido da Vida, ele fala sobre as 3 categorias de valores, esses 3 caminhos de vivência de sentido, de possibilidade de vivenciar sentido, né? E lá ele fala sobre uma questão que é muito importante, tanto em termos teóricos quanto em termos metodológicos, já que trabalhamos com valores, né? Na clínica, nessa vivência, né? Da clínica, no acompanhamento com as pessoas. Porque ele fala da idolatria de um único valor, né? De um único caminho de valores, ou, como o Valdir gostava de trazer, a tirania, né? De um único valor. E o quanto, não necessariamente a gente se direcionar a um caminho de valores, que sim, é da dimensão noética, o valor e etc., mas ele pode trazer prejuízos, né? Em termos, por exemplo, do que esse exemplo traz, porque como um exemplo que eu sempre gosto de trazer é das colunas. É como se a gente tivesse uma única coluna sustentando toda a estrutura, né? Que seria a nossa vida, a nossa existência e tal.
E à medida que aquela coluna ela se danifica, ruim, ela está danificada, a estrutura cai, né? Decai existencialmente ao ponto de poder ser fatal, inclusive, né? E, se a gente pensar não só em termos de um definhamento, um adoecimento, mas também de um suicídio, de uma vivência aos moldes do prazer ou do poder somente, da agressão, da droga, enfim, tantas repercussões que a gente pode pensar a partir disso, né? E que se dão também dessa vivência restrita de um único valor, que podem se dar a partir. Então, a vida exige de nós, e isso é uma coisa que ele fala também nesse texto, né? Uma flexibilidade, uma elasticidade existencial, para que a gente possa, a partir do diálogo com a vida, com as situações e com as mudanças da dinamicidade que a vida tem, a gente conseguir se mover e se direcionar a outros caminhos, a outras possibilidades que vão, em alguma medida, sempre existir, porque, na visão de Frankl, né, a vida está plena de sentido sob todas as circunstâncias, inclusive as de sofrimento inevitável. E aí é um ponto de muito interessante, porque poucas vezes a gente escuta as pessoas falando sobre isso. Se ressalta muito a questão dos valores, né, que é realmente algo muito, muito, muito importante, mas é importante também a gente entender que os valores, dependendo de como eles são vividos, do lugar que ele ocupa, a forma como aquilo é priorizado, vivido, percebido, pode trazer prejuízo também. Entende? E é interessante esse ponto. E um outro ponto que eu gostaria de trazer sobre essa questão da vontade de sentido, que tem a ver com essa questão do exemplo que vocês estavam discutindo, mas que não é um exemplo de campo de concentração. Eu lembro do Frankl trazendo a história de um autor, eu não lembro qual era o autor que ele citou, mas um autor que ficou doente, né, na iminência de morte, mas ele não tinha concluído a sua obra ainda. Então ele vai lutando, né, com essa doença, com tudo isso que tinha, sei lá, prazos, né, e ele vai até o ponto de ele concluir essa obra. E a partir do momento que ele conclui sua obra, ele se vai, né? E eu lembro também de exemplos do dia a dia, quando a gente vê em cuidados paliativos, pessoas que, por exemplo, têm uma questão não resolvida com um familiar, que de culpa, de briga, e gostaria de ter esse momento, e que a partir do momento que tem uma oportunidade dessas pessoas se encontrarem, de ser dado um perdão, ou conversado sobre aquele assunto, aquela pessoa se vai, né? Então são experiências fortíssimas, presentes, né, a todo momento, que manifestam a potência, o lugar dessa expressão, né, espiritual, dessa vontade de sentido, e o quanto ela pode capacitar esse ser humano, né, a ultrapassar barreiras, claro que não num sentido onipotente, de eu me direciono, eu vivencio essa espiritualidade, essa vontade de sentido, eu vou ser imortal, né? Eu vou superar toda doença, eu vou, sei lá, ignorar que eu tenho um câncer ou algo do tipo. Não, você vai lidar com essa realidade, mas você é capaz de criar novos, superar ou ultrapassar barreiras que pelo racional não seriam possíveis, né? Pelo calculável, né? Que o calculável é o psicofísico, né? É o que a doença, eu sei que ele tem 3 meses de vida pelo organismo dele, mas o espiritual, ele não se prende a essas leis. Ele está, em certa medida, condicionado a isso, porque não há separação dessas dimensões, né? Só heuristicamente, mas há também uma possibilidade de superação, elevação e surpresas nesse sentido. A vivência dos prisioneiros e a frustração, né? O prisioneiro que agora
não consegue apegar-se a nenhum ponto final. Aí aqui tem esses colchetezinhos meus para lembrar, né? Não dá para se não dá para se fiar, né, numa libertação, porque você não sabe quando é, e nem propósitos após libertação. Algumas pessoas podem interpretar assim, no for o caso do Frank, né, tipo assim, cara, não sei nem o que eu vou fazer quando eu sair daqui, se um dia eu sair daqui, né. Então, o prisioneiro que agora não consegue apegar-se a nenhum ponto final, a nenhum momento futuro, a nenhum ponto de apoio, corre o risco de permitir-se o colapso interior. Então, a gente já veio discutindo isso quando o Paulo Vitor trouxe o exemplo. Né? A gente conversou sobre decaimento existencial, frustração existencial, esse recolher-se de uma forma que o agora não vivencio a dimensão noética. Então, eu estou ao sabor, né, das minhas dimensões somática e psíquica e dos condicionantes do ambiente. Né? Quando o direcionamento normal da existência humana diante do futuro é bloqueado, afeta as funções vegetativas. São desdobramentos do que a gente já vinha conversando, né? Esse trecho aqui eu deixei grande, deixei do jeito que o Frank trouxe, porque eu achei ele muito tocante, assim, eu mexeu, assim, sabe? E aí vou ler aqui para vocês e eventualmente a gente conversa a respeito. Lembro-me de uma manhã em que eu marchava fora do campo, mal conseguindo aguentar mais a fome, o frio e a dor nos pés, inchados, congelados, cheios de pus e metidos em sapatos abertos. Minha situação me parecia para além de qualquer conforto ou esperança. Em seguida, imaginei que ocupava um púlpito amplo, belo, aquecido e claro, salão de conferências, diante de uma plateia interessada. Eu estava prestes a dar uma palestra chamada Experiências Psicoterapêuticas de Grupo em um campo de concentração. E lá eu falava de todas as coisas pelas quais naquele momento eu estava passando. Acredita, naquele instante eu não poderia jamais esperar que um dia me seria realmente concedida a chance de dar essa palestra. Ele, juntamente com outro, que não está aí nesse capítulo, mas está no Em Busca de Sentido, eles me fazem lembrar de duas coisas. Dessa questão que eu estava falando da elasticidade, né, da flexibilidade existencial, ou seja, da questão também do autodistanciamento, né? Porque o Franco, ele tinha isso muito afinado nele, né? Em situações muito difíceis de vivenciar, de expressar esse autodistanciamento, como a questão dos campos, né? Tanto nessa situação desse relato, porque ele estava ali num momento de extremo sofrimento, de extremo limite físico, psicológico, de dor, né? De falta de perspectiva e, entre aspas, do nada, ele Uhum, se distancia, ele se afasta uhum, daquilo, entende? Isso é um exemplo de sim, autodistanciamento, gente. Ele expressa a dimensão noética nesse momento, porque ele se distancia e vê de um outro lugar, ele perspectiva, né, algo futuro que ele possa vir a encontrar, a viver e tal, muito embora esteja tão distante dele, né? Eu lembro também a questão do manuscrito, que era um filho espiritual, né, para ele, e ele o perde. Ele perde o filho espiritual dele. O é tirado, o é furtado, o é assassinado, né? Aquele manuscrito, a sua obra-prima, lá nos campos. E a dor, né? Mas ainda assim ele chega a um momento de autodistanciamento novamente, porque ele pensa: se a minha vida, se o valor da minha vida está condicionado a ter esse manuscrito, essa não é uma vida que vale a pena ser vivida. Em alguma medida ele se deu conta que ele poderia viver aquilo que ele escreveu naquele momento, com aquela experiência. Então ele tem esse momento de afastamento, de ampliação, para uma vivência de um sentido no sofrimento, de um valor de atitude.
Então, muitas vezes, esse movimento de vivência de sentido ele é precedido de um movimento de autodistanciamento. Para mim, como experiência, são dessas experiências, assim, né? Que, tipo, você daí fica, cara, é como se, assim, você se sente tocado e o Frank, ele passou a mensagem dele, né? Porque a gente vai dizer mais depois. Essa as duas que você trouxe, eu acho elas incríveis. Eu acho elas, assim, sem... O Frank foi muito feliz nessas colocações. Sobre a tua primeira consideração, né, sobre a pergunta de se ele tinha ensaiado isso, acho que essa é uma das grandes, acho que é uma das coisas que a gente mais tem que, eu gosto mais de pensar e acho que você motiva você a pensar aqui também quando você, é como se fosse assim, um texto, por exemplo, você quer passar um texto, o próprio Em Busca de Sentido, né, que é tão maravilhoso, tão tocante, tá? Ele é apenas uma pálida ideia do que o Frank realmente, cruentamente viveu. Né? Assim, é como se fosse aquela experiência vivida, não tem como, ela vai sempre ultrapassar algo que se possa dizer dela. No entanto, a gente diz, porque a gente quer passar aquela mensagem, a gente quer dar aquele testemunho, que foi o caso dele, né? Eu sinto muito isso quando a gente fala dessas coisas assim, exemplos de caso, ou então, um exemplo como esse, né? Tipo assim, esse que o Matheus estava falando, né? Tipo, o Frank, em um certo momento, aqueles escritos para ele era a coisa mais importante, já que ele tinha perdido tudo, então estava escondido, estava não sei o quê. Ele perde, ele vivencia o luto daquele negócio. A partir da elaboração desse luto, ele vai chegar a essa compreensão, cara, não dá, se a minha vida está presa a um pedaço de papel desse, ela não tem sentido ela ser vivida. Antes de eu viver anotando isso aqui, o mais importante do que isso é eu vivenciar aquelas coisas que eu estava pensando em anotar. Só que isso, para nós, está em uma página de um livro. Sendo que esse é um processo existencial que ninguém sabe, nós não sabemos quanto tempo ele levou para passar por esse processo, né? Eu não imagino que tenha sido assim, perdeu o escrito e já veio esse insight. Existe um processo que a gente vivencia. Então, às vezes, a gente vê próprios casos do Frank, em que ele teve uma sacada massa para dar uma pergunta para a pessoa que mudou tudo. Essa sacada, às vezes, tem a ver com um tempo de encontro entre essas pessoas. Infelizmente, quando a gente precisa fazer as anotações, a gente precisa dar os exemplos, isso fica preso a uma folha de papel, isso fica preso a um relato de um vídeo de 3 minutos. Tipo assim, é melhor do que não dizer, mas nem de longe contempla todo o processo que foi vivido, né? E aí, às vezes, fica parecendo uma solução meio mágica, né? Fica parecendo que no instante tudo se resolveu e as coisas não são bem assim, né? Tem a ver com esse ensaio que tu foi falando, né? Com certeza, ele já tinha passado por... Ele foi passando por essa experiência, e não do nada veio essa luz e tudo se resolveu e no instante ele encontrou o redirecionamento, né? Eu acho que uma das coisas mais comentadas por pessoas que não estão começando, né, com a logoterapia, a atuar com ela, é essa inquietude em relação a como aplicar. E aí, quando se fala de parte prática da logoterapia, todo mundo fica empolgado porque é o que me falta, é o que eu tenho que aprender. E para mim, essa animação toda já é um indício de que a pessoa não está entendendo muitas coisas da logoterapia. E uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar de técnicas, de parte prática da logoterapia, é que antes disso você precisa ter um bom fundamento na teoria. Se você não tiver um bom fundamento, não vai adiantar de nada você aprender sobre a prática dela, porque você não vai utilizar dessas questões mais práticas, mais técnicas, e de uma forma adequada. A gente estava nos 3 conceitos, né? Então a gente passa pela liberdade da vontade, vontade de sentido. Junto da vontade de sentido, a gente trouxe a frustração existencial como um outro lado de quando se não vivencia a vontade de sentido. Trouxemos o testemunho do Frank, né? E a gente retorna com o conceito de sentido da vida.
E aí lá na nossa página 118, Frank diz assim: mas, no estado marginal extremo em que o ser humano lá se encontrava, esse sentido deveria ser um sentido incondicional, que deveria incluir não apenas o viver, mas também o sofrer e o morrer. E talvez a experiência mais profunda que eu mesmo tive no campo de concentração foi a de que, enquanto a preocupação da maioria poderia ser resumida na pergunta: sobreviveremos ao campo? Pois, em caso contrário, todo aquele sofrimento não teria sentido, a pergunta que, em contraste, me afligia era: terá todo esse sofrimento, essa morte, um sentido? Porque caso não tivesse, então, em última instância, não valeria a pena sobreviver. Isso porque uma vida cujo sentido dependa de sobreviver ou não, isto é, uma vida cujo sentido dependa de tal caso, uma vida assim não valeria mesmo a pena viver. Você acabou de acompanhar um trecho do estudo de um dos capítulos do livro Psicoterapia e Existencialismo, realizado pela equipe da Escola do Sentido, num projeto dedicado especialmente a ler as obras de Viktor Frankl, o projeto Apropice. Nele você pode ver que a liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida são mais do que meros conceitos teóricos para Viktor Frankl. Eles fazem parte da visão de mundo vivenciada pelo pai da logoterapia, que foi descrita, sistematizada e divulgada por ele, bem como pelos diversos logoterapeutas que o sucederam e sucedem. E então, o que você achou? Se gostou desse vídeo, deixe nos comentários o nome de um dos 3 conceitos fundamentais trazidos aqui: liberdade da vontade, vontade de sentido ou sentido da vida. Lembre também de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com algum amigo este vídeo. Obrigada por prestigiar o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.